Em Isaías capítulo 53, nós vemos uma profecia, uma descrição minuciosa, uma descrição profética e minuciosa do sofrimento que aguardava o Messias, que aguardava o Senhor Jesus. A precisão profética de Isaías nesse capítulo é espantosa. Meus irmãos, é espantosa. Que coração sensível a Deus o profeta Isaías tinha. E quando nós lemos Isaías 53 e comparamos com o sofrimento do Senhor Jesus, nós vemos que aconteceu tal qual ele havia dito. Eu convido você a ficar comigo aqui até o final, porque a exposição desse capítulo é um claro convite à fé e à rendição a Jesus e a recebermos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então fique comigo aqui até o final, eu tenho certeza que você vai ser muito edificado e edificada. Lembrando que, se você está chegando agora e não se inscreveu no canal, se inscreva, tá? Clicando no botão vermelho aqui embaixo, clique no sininho e ative todas as notificações e não esqueça de deixar o like. Se você puder, deixe agora para não esquecer, é uma forma de você me ajudar a pregar o Evangelho, porque mais pessoas serão alcançadas. Você pode se tornar membro para ter acesso a conteúdo e gravações exclusivas, clicando no botão aqui embaixo, seja membro. E se quiser ficar mais próximo, é só me seguir no Instagram, @DiegoNascimento316. Amém? Vamos lá? Isaías capítulo 53, a partir do versículo 1, está escrito assim: Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por que Isaías começa dessa forma, com uma pergunta? Porque a partir daqui ele entende, ele vê, percebe profeticamente que os judeus não crerão no Senhor Jesus como o Messias. Em Isaías capítulo 52 nós vemos que o Messias ele sofreu tanto que o seu rosto ficou desfigurado. E aqui Isaías começa dizendo: quem é que vai crer em uma mensagem como essa? Quem vai acreditar nessa revelação no braço do Senhor? Isaías sabe que a mensagem acerca de Jesus seria uma mensagem difícil de ser aceita pelo seu próprio povo. Olha que coisa sensacional. E ele vai dizer por quê. Por que eles terão dificuldades de acreditar nisso? Porque ele cresceu diante deles como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Isaías diz: por que é que eles não crerão em Jesus? Por que eles terão dificuldade em recebê-lo? Por que as pessoas terão dificuldade em crer em Jesus? Porque ele é como uma raiz de uma terra seca. Aqui no Nordeste é uma imagem muito comum para nós, tá? Raiz em uma terra seca. Porque como nós temos muitas regiões onde não chove, aqui chove muito pouco, faz calor toda a vida, mas chove muito pouco. Então você vê uma raiz de uma terra seca, a planta ela até quer, viver, mas não tem chuva, não tem água suficiente, então ela fica ali desfigurada. Era isso que Jesus era. Olha qual a descrição que Isaías dá de Jesus: raiz de uma terra seca. Jesus não é raiz de uma terra fértil, de uma terra arejada. Jesus é raiz de um deserto, irmãos. Olha isso. E qual a descrição que Isaías dá sobre ele? Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Eu já fiz um estudo profundo sobre esse texto e se você quiser, inclusive, você pode acessar o jesuseabiblia.com. O link vai estar aqui na descrição e você pode ler o meu comentário sobre esse texto. Eu não vou poder explanar muito, porque senão vai ficar imenso. Mas o que Isaías está querendo dizer aqui é que Jesus não era uma pessoa de aparência bonita, tá? Jesus não era humanamente falando bonito. Muitas vezes você nem é bonito, mas você tem um comportamento, ou você tem um porte que lhe torna atraente. Jesus nem tinha uma coisa, nem tinha outra. Jesus nem era bonito, humanamente falando, nem tinha um porte belo. Jesus, ele era destituído das duas coisas. Nem tinha beleza, nem tinha um porte belo. Humanamente falando, você e eu não olharíamos para Jesus, tá? Ele não tinha qualquer beleza ou majestade
que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, como um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos com estima. Duas coisas aqui. Jesus era trabalhador. Tá? Jesus era trabalhador, muito trabalhador. Um homem de dores, experimentado no sofrimento. Estima-se, acredita-se que José morreu, porque na vida adulta de Jesus, José não aparece. E quando o pai morria, quem assumia o papel do pai era o primogênito, que nesse caso foi Jesus. Assumiu o papel do pai na sua família, como carpinteiro, como trabalhador. Então Jesus foi muito trabalhador, tá? Jesus não viveu vida mansa, não. Jesus deu muito duro. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. Pessoas que sofrem preconceito por causa da cor da sua pele, por causa da sua instrução de escolaridade, por causa da sua classe social, vão entender muito bem isso. Desprezo no olhar, preconceito, humilhação. Jesus passou por isso. Jesus recebeu isso. Jesus viveu isso. Jesus entende muito bem as pessoas que passam por todo e qualquer tipo de preconceito, porque ele viveu na pele o preconceito. Tá? Jesus, ele passou por isso. Ele foi desprezado. O texto continua no versículo 4 dizendo: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus atingido e afligido. O que é que Isaías está vendo? Isaías está vendo que o sofrimento de Jesus foi por nossa causa. Ele está dizendo, olha, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, era o nosso pecado, era a minha miséria, era a sua miséria que estava sobre ele. Mas nós, isto é, aqueles que viram Jesus, consideravam que ele era castigado por Deus, ficavam com pena dele. Eu não sei se você lembra, mas um dos evangelhos conta que quando Jesus estava na Via Crucis, algumas mulheres se aproximaram e lamentavam e choravam por causa de Jesus, e Jesus, desfigurado, torturado, olha para elas e diz, olha, vocês não deviam chorar por mim, vocês deviam chorar por vocês mesmas. Olha o foco dele. Exatamente isso. Quantas pessoas, muitas vezes, quando assistem aos filmes da crucificação de Jesus, ficam com pena dele, o bichinho e tal. Não, Senhor Jesus não precisa que você tenha pena dele. Ele participou daquilo porque ele quis. A mensagem de Jesus é: chore por você, você é que precisa de arrependimento. Mas as pessoas observavam, e muitas pessoas hoje observam e têm pena de Jesus, mas não é essa a mensagem. Versículo 5, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Eu acho tão interessante porque Isaías previu o peso da cruz sobre os ombros de Jesus. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O peso da madeira sobre o corpo dele, torturado, estava esmagando o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, meus irmãos, passou por tudo aquilo. Como diz aqui, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos sarados. Os castigos, as feridas, os cravos, os açoites, a coroa, tudo aquilo foi por sua causa, foi por minha causa. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 5 e ele diz: agora temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente em referência a essa palavra do profeta Isaías. Nós hoje só temos paz com Deus porque nós estávamos em guerra com Deus. Se você ler Romanos capítulo 1, você vai ver isso. Nós estávamos em guerra com Deus e Jesus promoveu a paz. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos sarados. Versículo 6. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos.
Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ninguém ficou de fora, tá? Ninguém ficou de fora. A iniquidade de todos nós foi derramada sobre o Senhor Jesus. Ele se tornou o mediador dessa aliança. O texto continua dizendo, versículo 7, ele foi oprimido e afligido, e, contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Nesse momento, Pilatos me lembra do episódio em que Jesus está diante de Pilatos. Pilatos o interroga, Herodes o interroga, todos o interrogam e Jesus permanece em silêncio. E Pilatos fica muito, aquilo o incomoda, o silêncio de Jesus o incomoda. E ele diz, por que você não entende que eu tenho poder para libertá-lo e para condená-lo? E Jesus rompe o silêncio essa única vez para dizer, você não teria autoridade alguma sobre mim, se do céu não lhe fosse dada. Então a consciência profética de Jesus é muito grande. Perceba que até o silêncio dele, meus irmãos, era profético. O silêncio dele era profético. Ele ficou calado. Com um julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? O julgamento de Jesus foi totalmente ilegal. Jesus foi julgado à noite, condenado durante a madrugada e logo cedo eles já queriam matá-lo. Não poderia acontecer aquilo. O julgamento deveria ter ocorrido durante o dia, as testemunhas teriam que ser levadas e tudo deveria ocorrer de uma outra forma. Mas o julgamento opressivo, por meio de um julgamento opressivo, ele foi levado, cumprindo também a profecia. Quem pode falar dos seus descendentes? Ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. É interessante que Isaías está vendo o que Jesus vai passar e ele diz, nossa, por causa da transgressão do meu povo ele foi ferido. Versículo 9, foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido violência. Aqui é forte. Na verdade, todo esse capítulo é. Mas se você lembrar, após a morte de Jesus, Nicodemos e José de Arimateia foram até Pilatos pedir o corpo de Jesus, pedir para sepultá-lo. Isso lhes foi concedido. E então, eles sepultaram Jesus na sua própria sepultura, em uma sepultura que eles haviam comprado para que eles fossem fossem sepultados quando fossem mortos, mas uma sepultura que ninguém ainda havia usado. Era uma sepultura dos ricos, exatamente como diz a profecia, com os ricos em sua morte. Porque tanto José de Arimateia como Nicodemos eram ricos. Então, mais uma vez, nós vemos a precisão profética de Isaías. O texto continua, meus irmãos, dizendo, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca, ou seja, tudo quanto Jesus falou foi verdade. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Olha, se qualquer pessoa, ateu ou quem quer que seja, tem dificuldade de acreditar na Bíblia, é só ler esse texto e depois ler a vida de Jesus. Foram 600 anos antes de Jesus nascer, que Isaías profetizou isso, viu, irmãos? Não é pouca coisa não. Versículo 11. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Apesar de todo o sofrimento e dor, ao ressuscitar, Jesus diz, agora me é dado todo o poder no céu e na terra, cumprindo a profecia de Isaías, em que ele teria prazer no resultado de ter cumprido a vontade de Deus. O texto continua dizendo, versículo 12, por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte. Foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O Senhor Jesus,
Ele derramou sua vida até a morte, foi contado entre os pecadores, ele se fez pecado por mim e por você. Tudo isso ele viveu por minha vida e por sua vida. Tudo que eu tenho a dizer a Jesus quando eu termino de ler Isaías 53 é muito obrigado. É muito obrigado. Muito obrigado, Jesus, pelo seu amor, por sua vida, por sua graça. Muito obrigado por ter se preparado para nos salvar e por ter triunfado nesse projeto. Só o Senhor poderia ter vivido isso. A Deus seja toda a glória.